mundo se encantava com craques brasileiros, como Ronaldo, Rivaldo, mas havia um português que levava à loucura jornalistas e torcedores na Espanha: Luís Figo e seus dribles e a precisão de seus passes e finalizações. No seu 5º ano pelo Barcelona, recebia 2.000, e também ele já havia sido em alguns jogos até o capitão da equipe, algo difícil de acontecer com um estrangeiro. Parecia que Figo ficaria no clube até o fim de sua carreira, tamanho era o fanatismo do catalão. Mas no meio daquele ano, um ano que surpreendeu o mundo. O craque havia recebido a ser absurdamente alta do rival Real Madrid. Ele achou que seria um momento de ser mais valorizado e via com bons olhos o investimento do clube merengue, que anos depois formava um elenco galáctico. Quando o ato dessa proposta começou a se espalhar na cidade, as primeiras reações começaram a surgir. Começaram os xingamentos, ligações anônimas e até ameaças de morte chegaram aos ouvidos do português Figo. Mesmo com esses acontecimentos, ele assim aceitou a transferência. Corajoso ou inconsequente? Talvez nenhum dos dois. Segundo Paulo Futre, um dos intermediadores do negócio realizado, o empresário de Luís Figo havia assinado uma cláusula até então secreta com Fiorentino Pérez, que na época era candidato a presidente do clube Real Madrid. Fiorentino, caso fosse eleito presidente, Figo teria que ir para o Real Madrid e, caso ele desistisse, teria que pagar uma multa de 35 milhões de euros. O português falou para seu representante Jorge Veiga que não queria mais ir a Madrid, principalmente depois de ver a ameaça de morte que suas filhas sofreram enquanto Fiorentino Pérez venceu as eleições. Então Veiga teria que pagar, já que ele ganhou. Paulo Futre ao programa em Chile em 2018. Abre aspas. Esse detalhe então ficou guardado por 18 anos. Talvez se fosse revelado na época, figuram. Precisaria ter passado pelo que eu vi nos meses seguintes na sua primeira partida pelo Real no Camp Nou. Figo, perseguido pelos catalães com xingamentos e vaias, até que envolvido em um lance de jogo, ele fez uma péssima partida e o Barcelona venceu. Fecha aspas. Menos de 3 anos depois, o novo Castro, só que dessa vez os catalães já estavam ainda mais mordidos. Figo era ídolo do Real Madrid e havia vencido em 2001 o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo. Muitos gritavam porco traidor, outros jogavam objetos que eram atraídos na direção do português. Quando ele se aproximava das laterais, o capitão do Barcelona, Puyol, tentou acalmar a torcida, porém não conseguiu sucesso. Arremessaram garrafas de cerveja e de uísque, tentando acertar suas costas. Até uma cabeça de porco chegou a ser atirada e caiu próximo aos seus pés. O juiz, nesse momento, paralisou o jogo. Figo teve que correr para o vestiário junto de seus companheiros. A cena para o futebol mundial, réplica, dessa vez da cabeça de porco, que foi exposta no Museu Futebolístico da Alemanha, o Barcelona recebeu uma punição de 2 jogos com portões fechados, porém nunca chegou a cumprir a pena. Isso porque foram anos recorrendo e só em 2005 o caso foi resolvido. Com um pagamento de multa simbólica, foram 10 anos de Luís Figo na Espanha, metade em Barcelona e metade no Real Madrid. A primeira metade certamente quer ver o ex-jogador longe da Catalunha, e que sirva de alerta para aqueles que tentarem fazer o mesmo movimento achando que a torcida do Barça só tem turista. Em resumo, Figo jogou nos 2 maiores da Espanha, mas nem um pouco legal como pareceu, sendo xingado pelos catalães. Gostou desse fato? Então deixe seu like e se inscreve no canal.